Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por esse momento, agradecemos pela leitura da Tua Palavra e rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco e comunique as Tuas verdades, Senhor, contidas na Tua Palavra, aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos e também Te agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, hoje nós damos continuidade aqui no capítulo 12. Domingo passado nós ficamos detidos no verso 3. Nós vamos focar em 3 assuntos importantes no dia de hoje. Domingo passado e domingo retrasado nós meditamos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E o domingo passado nós ficamos na reflexão dos assuntos que estavam ali inseridos no versículo 3. Hoje nós nos deteremos aqui a partir do verso 4, provavelmente chegaremos até o verso 7, verso 8, tentando olhar de forma minuciosa todos os ensinos que Paulo está propondo aqui para essa igreja, ensinos muito importantes que verdadeiramente fizeram e que verdadeiramente, se nós nos atentarmos para esses ensinos, vão fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Tem 3 focos principais, 4 focos principais aqui no ensino, verso 4, verso 5 até o verso 8. Primeiro é a analogia do corpo e da igreja. Verso 4 e verso 5, Paulo vai fazer essa analogia. Ele vai trazer uma imagem, ele vai trazer um pano de fundo para que ele possa estar tratando como que deve se desenvolver, como que deve ser a metodologia de existência da igreja. E essa imagem que Paulo traz, essa analogia sobre o corpo humano. O segundo assunto que nós vamos estar meditando hoje é o motivo de saber o que é ser o corpo de Cristo. Depois de entendermos como que a metodologia de existência, a prática desse corpo, Paulo quer deixar muito claro o que é ser o corpo de Cristo. E essa igreja que estava lá em Roma deveria entender isso. O terceiro assunto que nós vamos meditar hoje, meus irmãos, é o entendimento coerente da graça de Deus que nos concede dons. Paulo, da mesma forma que ele falou ali no verso 3, que ele tinha certeza que não só sua vida, o seu ministério e aquele assunto que ele estava tratando estava sob a graça de Deus, a mesma coisa ele vai tratar aqui nesses versos quando ele vai falar sobre os dons, as habilidades que Deus concede para a sua igreja estão sob a graça de Deus. Não existe homens dentro da igreja, não existem igrejas que promovam ou que escolham ou que pratiquem dons ou tenham habilidades por si próprios. Paulo tira isso aqui da mesa. E por último, nós vamos pincelar sobre a forma de interagir com os dons de Deus. O que Paulo está falando aqui nos últimos 2 versos? A saber, meus irmãos, verso 7, versos 6, 7 e 8, Paulo vai trazer uma lista aqui de 7 dons e cada um desses dons Paulo vai especificar como que eles devem se desenvolver. Ou seja, a igreja de Roma foi muito abastada em informação, e não só a informação teórica daquilo que é, mas o passo a passo. E uma característica que em Paulo nós temos é que Paulo deixa muito claro, a Bíblia toda deixa muito claro, que o desenvolvimento dos dons, a forma de viver igreja, ela não é de forma nenhuma estabelecida pela vontade humana. Ou seja, não é em conformidade com o que o pastor da igreja quer, não é em conformidade com algum ou alguns membros querem. A igreja se move nessa terra em conformidade à vontade de Deus. Isso tem que estar muito claro no nosso coração, irmãos. Muito claro mesmo. A igreja cristã, ela não tem donos. A igreja cristã, ela não tem um Senhor que não seja o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro.
Nos dias de hoje nós vemos que a metodologia que é empregada em boa parte das igrejas que se dizem igrejas do Senhor estão totalmente fora desse contexto. Vamos olhar lá de forma específica a nossa caminhada aqui. Deixa eu pedir para o irmão Gilvan, verso 4 e verso 5, você lê? É o que nós vamos estar meditando agora. Amém. Meus irmãos, aqui existe uma ideia base que Paulo está tratando. Verso 4 e verso 5, a ideia base que Paulo vai estar trazendo aqui para essa igreja é unidade e diversidade no corpo de Cristo. Para isso, para apontar para isso, ele vai usar uma metodologia para que essa igreja, a igreja que está em Roma, que está recebendo o seu tratado, possa entender o que ele está tratando. Ele está tratando especialmente em todo esse bloco, e aqui é um ponto chave para que essa igreja possa entender, unidade e diversidade. Ou seja, nós somos um só corpo, e mesmo sendo um só corpo, nós nos manifestamos. A nossa metodologia de sermos, ela está na pauta da diversidade. Diversidade de pessoas e diversidade de manifestação de dons. É isso que Paulo está tratando aqui. Como é que ele faz isso? Ele usa um modelo, e esse modelo é o corpo humano. E olha o que Paulo fala de forma muito clara aqui nesse primeiro verso. O corpo humano, ele está estabelecido com membros diferentes, mas cada membro tem a sua função. Muito claro isso aqui para Paulo, muito claro isso aqui para essa igreja. Paulo pega o corpo humano como modelo da sua analogia e diz assim: aqui está um corpo, esse corpo está repleto de membros, e cada um desses membros tem as suas funções. Muito simples explicar isso, porque no corpo humano não existe reivindicação de nenhum membro a dizer de si próprio que é melhor ou que é mais importante. Não existe faculdade para tal. O corpo humano ele funciona de forma, desde o início que foi startado até o fim, cada membro na sua particularidade funcionando da mesma maneira. E aí quando nós falamos isso, parece uma coisa que é até idiota. Você fala, nossa, mas não tem lógica falar uma coisa dessa. É tão sem lógica, mas é tão lógico que nós estamos tratando, porque Paulo trata essa verdade, mostra com essa simplicidade e vai trazer para a igreja. Quando ele traz para a igreja, ele está dizendo assim: você tem que pegar essa verdade que é muito lógica e aplicar no meio de vocês, que quando é realidade de vida, é ilógico. Por que isso tem que ser dessa forma? Porque o segundo ponto que Paulo está tratando aqui é que a igreja deve funcionar da mesma maneira que o corpo funciona. Como? Membros diversos, colaborando uns com os outros, sem ter eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais importante. Aí que a gente começa a perceber que aquele ensino não é tão tolo assim. Por que não é tão tolo assim? Porque o corpo humano, desde quando foi startado, funciona dessa maneira. Agora observa para a igreja que se diz igreja do Senhor nos dias de hoje. Com essa analogia tão simples, nós parece que não conseguimos entender isso. Porque no nosso meio, no meio da igreja que se diz igreja do Senhor, está cheio de pessoas que dizem assim: eu sou melhor, eu sou maior, o meu ministério é mais significante. Está assim, irmãos. E esse conteúdo Paulo está ministrando para essa igreja. E observe um fato interessante: a igreja de Roma não é uma igreja que é tida como uma igreja problemática. Nós temos o exemplo da igreja de Roma. Paulo testifica dessa igreja lá no primeiro capítulo, dizendo assim: olha, a fé de vocês, ela está espalhada pelo mundo e são informações boas que estão chegando sobre vocês. O que isso significa? O testemunho da igreja de Roma era um bom testemunho, uma igreja fiel, uma igreja que estava detida na palavra do Senhor e vivendo uma fé cristã genuína, mas era uma igreja que tinha os seus problemas. Quando você olha para a pluralidade das igrejas, principalmente igrejas que Paulo esteve, igrejas que Paulo fundou, estavam cheias de problemas, e Paulo está doutrinando essa igreja, dizendo assim: sejam simples, sejam comedidos, sejam modestos, principalmente quando pensarem de vocês mesmos. E quando nós seguimos a regra do capítulo 12,
verso 1 e 2, o primeiro relacionamento, o primeiro entendimento, o primeiro encontro de quem tem uma consciência renovada pela palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo, é com o Senhor. O segundo encontro, verso 3, do qual nós vimos domingo passado, é com você mesmo. E Paulo fala para esses irmãos, com vocês mesmos, com a seguinte pauta: não pensem de forma desmedida de vocês mesmos, mas pensem segundo a graça de Deus. E agora, depois desse entendimento, vocês podem, como irmãos em Cristo, se relacionarem e viverem assim como existe o corpo humano, um sendo auxílio do outro, para que o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, transite glorificando o Senhor Deus. Esse é o assunto básico, verso 4 e verso 5. Agora eu quero compartilhar com vocês, provavelmente essa é a ideia que está na mente de Paulo, e essa ideia que está na mente de Paulo é muito importante. Ela diz assim, assim como o corpo não depende de um só membro para existir, a mesma verdade serve para a igreja. Não existe só um membro que funcione o corpo. Não é por causa de um só membro que funciona o corpo, porque se um membro colapsar, provavelmente todo o corpo padece. O mesmo entendimento que Paulo está tentando impregnar na cabeça dessa igreja ali em Roma não é só uma pessoa, não é só um ministério, não é por causa de um ministério que essa igreja está funcionando. A igreja aí é o corpo, é um todo, todos são básico. E essa verdade tem que chegar a nós. Como que essa verdade tem que chegar a nós? Aqui não funciona, irmãos, como igreja de Cristo por causa de uma pessoa. Não é um homem, não é um ministério, é o todo. É aquele irmão que trabalha no ministério, aquele que serve, é aquele irmão que foi chamado para profetizar, é aquele irmão que foi chamado para ensinar, aquele irmão que foi chamado para se dedicar a doar-se, aquele que tem o dom do dadismo. A igreja funciona como um todo. Essa é a lógica que Paulo está trazendo. E se nós tivermos isso em mente, irmãos, nós vamos compreender que a nossa igreja anda com esse objetivo. O objetivo de nunca olharmos e nem entendermos que existem maiores ou melhores, mas que nós somos um com um único objetivo: glorificar o nome do Senhor e fazer com que a nossa vida seja fonte de edificação para os irmãos que estão conosco. Eu venho para a igreja para adorar o Senhor. Eu venho para a igreja para cultuar o Senhor. E venho para a igreja como último intuito as bênçãos ou os benefícios de mim mesmo. Porque benefícios e bênçãos para mim sobram. Agora, como é que eu sou e como é que eu distribuo ou me torno bênção de Deus para o meu próximo? Você já parou para pensar nisso? Como que eu sou bênção de Deus para o meu próximo? Como é que eu sou? Ou quais são os dons que Deus tem me dado para que eu possa edificar a minha igreja? É isso que eu tenho que pensar, irmãos. O Evangelho, ele gira em torno de uma palavra muito interessante. É o outrocentrismo, é o outro no centro. Porque se nós tivéssemos isso em mente, nós não teríamos tanto egoísmo dentro da igreja e, como consequência imediata, não existiria tanto egoísmo dentro das famílias. Isso é uma realidade que nós temos que trabalhar muito nos nossos corações. O verso 4 e o verso 5, Paulo tem alguns objetivos de ensino. Existem 3 objetivos que Paulo quer imprimir nessa comunidade leitora, e esses objetivos chegam a nós. O primeiro deles é humildade. Uma igreja que entende isso que nós estamos tratando é uma igreja humilde. O segundo ensino é unidade, é uma igreja una. E o terceiro ensino é uma igreja que é cooperativa. Esse é o propósito de Paulo, trazendo a analogia do corpo, empregando essa analogia no corpo de Cristo. Essa igreja deve ser humilde, unida e cooperativa. Humildade, meus irmãos, ela traz mais ou menos assim: eu não sou o único ou o melhor. Existem várias outras pessoas, dezenas de outras pessoas que fazem as mesmas coisas que eu faço, ou talvez fazem muito melhor do que eu faço.
Não dá para eu estar na igreja e pensar: ah, se não sou eu aqui, ah, se não sou eu falando, se não sou eu limpando, se não sou eu ensinando, se não sou eu cantando. Não dá para pensar assim, porque o corpo de Cristo é muito grande, o corpo de Cristo é muito vasto, e Deus levanta pessoas de todas as etnias, de todas as formas, de todo tipo de capacidade, para que possam estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Esse ensino de Paulo é um chamamento para que a igreja seja humilde. Humildade, unidade, mais ou menos assim. Nós somos um, diversos, mas somos um. Mesmo sendo em grande número, somos um só corpo. Aí aquela coisa lógica e básica: se o dedão, você passou, trupicou do dedão, chutou o chão, arrancou aquele tampão, todo o corpo sente. Todo o corpo sente, é inevitável. Furou o olho, o corpo inteiro padece. Quebrou o dedo mindinho, o corpo inteiro sente. Aí é estranho, porque você observa alguns irmãos da igreja quebrados, destruídos, chorosos, e você olha para uma igreja que não está sentindo dor. Percebe como não é tão simplista o ensino de Paulo? Porque a unidade nós vemos no corpo humano, mas não estamos conseguindo ver no corpo da igreja, o corpo de Cristo. Existem pessoas dentro do seio da igreja do Senhor que estão padecendo dores lacitantes, e tem pessoas que estão, sabe, estou nem aí, estou voando, estou dançando, como diz Nietzsche, né? Vou dançar, vou morrer dançando, vou dançar nas nuvens. Que corpo é este, irmãos? Que consciência é essa? Que pensamento é esse? Que corpo é esse que não padece com o que está padecendo? E as escrituras são claras, irmãos. A escritura é clara: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa é a prática da igreja de Cristo. Paulo está ministrando isso para essa igreja. Cooperação, cada irmão abraçando o seu dom deve servir de edificação para o corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Para que o Senhor te chamou? Quando nós somos encontrados pelo Espírito Santo, aquela doce voz que só vinha até aqui, e que em um determinado momento da história ela saiu daqui e veio para aqui e mudou a minha vida, naquele momento ela me chama para o Evangelho, para viver o Evangelho e para servir no Evangelho. Qual é o dom que Deus te chamou? Qual habilidade Deus te deu para que você possa fazer com que a igreja seja edificada? Nós estamos vivendo hoje uma realidade cristã que muito assusta, porque muitos irmãos parece que não foram ainda cativados, ou não querem ser cativados, ou preferem enterrar os seus talentos e esquecem que quando são chamados para uma vida nova em Cristo, eles também são chamados para o ofício. Qual ofício? Não sei, é você e Deus. Não sou eu, irmãos. Ninguém trabalha para pastor, quer dizer, não deveria trabalhar para pastor. O nosso trabalho é para Cristo. Se você foi chamado para exortar, para edificar, para aconselhar, faça. Se o seu chamamento ele veio da parte do Senhor e o Senhor te inclina para você limpar, para você cuidar, para você ajeitar, para você arrumar, faça. Se o Senhor te chamou para que você cante, para que você louve, para que você ensine, para que você pregue, faça. Não sei, irmãos, mas cada um de nós foi chamado para tal. E quando nós sonegamos isso, nós temos que lembrar aquela passagem dos talentos. A um ele deu 2, a outro ele deu 3 e a outro ele deu 5, né? E um escondeu o que pegou o talento. Eu só tenho um, vou esconder, porque se eu perder esse aqui, eu não sei quantos talentos e quais são os talentos que Deus te deu. A única coisa que eu sei é que quando eu recebo talentos do Senhor, o talento deve ser usado para o corpo de Cristo. O talento não deve ser usado para mim. O talento não deve ser usado para o mundo. O talento não deve ser usado para outras pessoas
que não seja para o corpo de Cristo. Perceberam como a igreja, nos dias de hoje, ela está amalgamada, está em conluio com o mundo? Você já não consegue perceber em grande parte da igreja cristã de hoje aonde é a igreja e aonde é o mundo? Você percebe cantores que se dizem crentes que estão cantando em grandes emissoras de televisão. Não, eu estou louvando com todos, eu estou aqui louvando o nome do Senhor com todas as pessoas. Irmão, quem louva o Senhor é a igreja, irmãos. Não, eu estou ensinando. Irmãos, a igreja está indo para as micarés, para o carnaval, para festas ímpias e mundanas, dizendo que estão estabelecendo evangelização, estabelecendo culto. Está tendo um culto em eventos aí que são eventos totalmente diabólicos. E aqueles que se dizem pastores dizem: não, eu vi o tamanho da graça de Deus quando eu estive fazendo culto aqui. Você fala: meu Deus do céu. E ainda dizem de forma muito escrachada que isso é graça de Deus abraçando as demais pessoas. Aí a outra forma também é tão detratória quanto qualquer outra. Quando você olha para a igreja, várias práticas do mundo sendo praticadas dentro da igreja. Ah, meu Deus. Festa rave dentro da igreja. Jogo de luz dentro da igreja. Gelo, é gelo que solta, né? Fumaça na hora do louvor. Você não sabe onde é a igreja e onde é mundo, porque a ignorância do evangelho, a ignorância o desconhecimento da palavra de Deus faz com que as pessoas não compreendam que o dom que Deus te deu, as capacidades que o Espírito Santo imprime no seu coração são para a igreja. Pastor, a igreja não deve manifestar nada para o mundo? Não estou dizendo isso. A igreja deve ser fonte locomotora de evangelização. Evangelização é, então evangelizar é fazer culto lá fora, é dançar lá fora, é fazer teatro lá fora, é fazer festas lá fora? Não sei. A evangelização bíblica é: vocês estão em pecado, vocês estão em desacordo com a vontade de Deus, se arrependam, porque o Senhor Jesus vai voltar, e aquele que não for achado no livro da vida, que não for achado arrependido, vai para o inferno. Em Jesus há salvação, em Jesus há vida eterna. Essa é a mensagem. Agora, a forma que vai ser pregada essa mensagem, esse é o nosso papel como igreja, irmãos. O nosso papel como igreja não é vestir as roupas, o modelo do mundo, e estar no meio da igreja como se nós estivéssemos numa passarela. Não tem nada a ver. Da mesma forma, nós não podemos estar lá, dizendo que lá nós somos igreja, fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Isso é ignorância bíblica de tal maneira que não tem procedência nas escrituras, não tem precedência histórica. Paulo está pegando algo muito simples e dizendo assim: esse simples deve ser vivido por vocês. Essa igreja, certamente ela entendeu. E eu quero trazer essa verdade para vocês. Temos que entender essa verdade, irmãos. Somos um. Somos um. Temos que ser humildes, temos que ter unidade e temos que ser cooperativos. Um assistindo o outro. E todos nós orando, porque existem eleitos lá fora que não foram encontrados ainda, e todos nós ministrando dentro das nossas possibilidades a palavra do Senhor lá fora, para que o Senhor possa alcançar os seus eleitos. Esse é o nosso papel como igreja. Meus irmãos, entendido que somos, quem somos e qual a nossa missão, Paulo instrui a forma de servir o Senhor. Agora Paulo não deixa aqui em aberto: vocês devem servir o Senhor.
sigam aí, vão servir o Senhor do jeito que vocês quiserem. Não, Paulo não faz isso. Paulo agora vai mostrar a forma como se serve ao Senhor. Isso nós vamos encontrar agora do verso 6 ao verso 8. Paulo mostra aqui, meus irmãos, que essa forma que ele ensina essa igreja de servir ao Senhor, ele traz numa lista não exaustiva, e nessa lista ele traz 7 dons, 7 habilidades que o Senhor Deus dá para essa igreja. 7 habilidades dadas por Deus para que essa igreja possa viver esse serviço do Senhor para o seu corpo. Eu quero ler com vocês, antes de nós olharmos esses dons, algo muito importante, porque nós devemos ver alguns detalhes aqui que vão nos trazer à tona aquilo que nós precisamos entender. Olha aí, verso 6, a primeira parte do verso 6 diz assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Dom é oriundo da graça de Deus. Dom é graça. Dom é um favor que nós não merecemos. Quando você olha para a igreja que tem dons, é uma igreja que está debaixo da graça de Deus. Como nós nos prendemos nesse entendimento da graça domingo passado, eu quero ficar preso um pouquinho com vocês aqui, porque como nós nos prendemos domingo passado, e foi de suma importância para que nós entendêssemos que o dom é a graça que movimentou a vida de Paulo, chamou Paulo, fez com que Paulo vivesse o evangelho e que Paulo ministrasse essas palavras, a mesmo entendimento Paulo está ministrando para essa igreja, e não só a igreja de Roma, mas todas as igrejas do mundo, até os dias de hoje e até os confins da terra, só vão se movimentar, só vão ser agraciadas por dons por causa da graça de Deus, por causa de um favor que nós não merecemos, irmãos. Isso tem que estar no nosso coração, isso tem que estar na nossa mente. E Paulo instrui essa igreja aqui com 2 pontos importantíssimos. O dom é dado por Deus para cumprir seus propósitos santos. Por que os dons chegam à igreja? Por que a igreja está repleta de dons, ou aparentemente tem um dom? É para cumprir os propósitos santos de Deus. É por isso que o dom de Deus nós não damos, se nós tivéssemos capacidade de dar, nós não damos para o mundo, porque o mundo, os ímpios e aqueles que estão no lamaçal do pecado, esses até agora não foram alcançados pela graça de Deus, mas o dom cumpre os propósitos de Deus para que a igreja seja edificada em passos santos. O dom é para isso, irmãos. E Paulo, quando instrui essa igreja de Roma, ele está trazendo isso para eles. E sabe o que é interessante aqui? É que quando você olha para a igreja, você consegue identificar a identidade da igreja, o perfil da igreja, pelos dons que Deus manifesta a ela. Você quer ver um exemplo? A igreja de Roma era uma igreja, entre aspas, muito tranquila, não era uma igreja tão problemática. E você vai perceber que o que está sendo manifestado ali, a carta que está sendo levada para essa igreja, é tida pelos teólogos como a catedral das epístolas. Densa teologicamente, uma igreja que está se regalando de doutrina. Mas a mesma manifestação de dons que tem em Roma, não tem em Tessalônica. A mesma manifestação de dons que tem na Galácia, não tem em Éfeso. Por quê? Porque o dom quem concede é o Espírito Santo. E o Espírito Santo entende qual vai ser a função daquele dom para aquela igreja. Então é nesse entendimento que nós percebemos que os propósitos santos de Deus se manifestam de forma diferente em cada localidade. Você quer ver um exemplo? Nos dias de hoje, você encontra uma igreja presbiteriana em que os dons que estão ali manifestados talvez sejam diferentes de muitas igrejas batistas, que sejam diferentes de igrejas da Assembleia de Deus, que sejam diferentes da nossa igreja. Aí você fala assim, mas por que tanta diferença? Não sei, porque o Espírito de Deus quer manifestar, quer ministrar de forma diferente de cada igreja.
Você vai para... Aí eu falo de igrejas sérias, tá, irmãos? Igrejas que realmente estão inseridas biblicamente e andam corretamente. Você chega em algumas igrejas presbiterianas, você nota biblicamente que elas são densas na ministração da palavra. É uma igreja totalmente bíblica, teológica. É uma igreja muito firme, muito sisuda, muito séria. Você olha para os crentes nesse lugar e você fala assim: puxa, que igreja abençoada, que igreja pacificada na palavra de Deus. Você encontra algumas igrejas presbiterianas assim. Nossa, é gostoso de você ver um ambiente desse. Você chega em algumas outras igrejas, que essa igreja ela tem dom de evangelismo. Você percebe que nessa igreja, desde o início da fundação, o Senhor Deus ministrou e trouxe graça ao coração de muitos pastores e muitos membros para essa igreja ser uma igreja evangelizadora, e a igreja se locomove em evangelização. Você não vai encontrar muito louvor nessa igreja, você não vai encontrar muita densidade teológica nessa igreja, mas você vai encontrar uma igreja evangelística. Aí quando você olha para os resultados de alcance dos ímpios, em igrejas assim, elas são muito maiores do que em outras igrejas. E você vê muito batismo, muito louvor, muito discipulado e muita alegria de pessoas novas estarem inseridas nessas comunidades. Eu fico muito alegre quando eu encontro igrejas assim. Tem outras igrejas que têm um perfil totalmente diferente. Ela tem todas essas aqui, mas ela é uma igreja discipuladora e conselheira. Um exemplo que eu tenho de igreja assim é a igreja do pastor Jairo Castro, lá em São Paulo, Igreja Batista Pedra Vivas. A igreja quase como toda é conselheira. Irmãos, pensa numa igreja e pensa num amor e num tratamento quase que total. A igreja abraça as pessoas, literalmente ela abraça, do púlpito aos irmãos que estão nas cadeiras, conselheiros bíblicos. E a igreja ela anda dessa forma, ela cura pecado, ela cura feridas, ela extirpa os pecados. Quando você chega no local assim, você fala: nossa, que bênção. Aí nós podemos dizer: a presbiteriana é melhor? A batista é melhor? A igreja que é evangelística é melhor? Não. Simplesmente Deus está usando os seus dons e distribuindo da forma que Ele quer para cumprir os propósitos que Ele deseja. Então, meus irmãos, o dom de Deus que Paulo está instruindo essa igreja em Roma é dessa forma: é para cumprir os propósitos santos de Deus. Só isso. Só isso. Cumprir os propósitos santos de Deus não tem nome, não tem titularidade e não tem patente. Ninguém pode patentear: eu tenho o dom tal, minha igreja. Não, é assim. O Espírito Santo vai concedendo para quem Ele quer, da forma que Ele quer. Como consequência disso, os dons de Deus não são controlados pelos homens ou pela igreja. Nós vamos entrar aqui a partir do verso 6 e ver os dons. Os dons não são controlados por homens e nem pela igreja. Você não exige o dom que a sua igreja vai ter. Você não determina o que tem que acontecer na sua igreja. Você não faz o que você quer na sua igreja. Por quê? A igreja é do Senhor. E os dons que o Espírito vai trazer para essa igreja são aqueles dons que Ele mesmo sabe quais são para a necessidade da igreja. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Quando nós empreendemos, nós criamos toda uma estratégia, né? Todo um mundo de possibilidades. Nós vamos atuar em tal área, vamos atuar com vendas externas, vendas internas, logística tal e tal e tal e tal. E quando nós somos igreja e começamos uma caminhada como igreja, não é que nós começamos a aleivosia, sem fazer nada, sem saber de nada qual direção nós andamos. A única coisa que nós fazemos temos que pregar o Evangelho e temos que ministrar os sacramentos de forma correta. E as demais coisas, o Senhor Deus vai trazendo.
de acordo com a vontade e com o direcionamento do Espírito Santo. Os irmãos se lembram quando nós começamos, 19 de maio de 2018. Kelly, Marlene, Missade estava no segundo encontro, Honório, Fernanda, Davi, Neuma, Gesiel, Diene. Começamos a nossa caminhadinha. Nas nossas reuniões internas, no momento de que nós nos decidimos, vamos caminhar como igreja, a nossa obrigação é pregar o Evangelho e administrar os sacramentos de forma correta. E o tanto de coisa que falta, aí é só o Senhor. De acordo com o que vai passando, o Senhor vai trazendo. Hoje nós temos pessoas que louvam, hoje nós temos pessoas que servem, hoje nós temos pessoas que contribuem, hoje nós temos pessoas que exortam, hoje nós temos pessoas que aconselham. O Senhor vai trazendo os dons. É só Ele, é do jeito dEle. Isso tem que trazer paz ao meu coração, tem que trazer paz ao seu coração. Isso trouxe paz à igreja que estava em Roma. E é nesse momento que nós não devemos pedir a Deus: Senhor, que haja dom fulano de tal na nossa igreja. Senhor, que haja isso, que haja aquilo outro. Eu acho que talvez a oração mais sincera e mais apropriada é aquela que está sob esse entendimento. Nós devemos estar sensíveis para aquilo que Deus deseja para a nossa igreja, do que pedir a Deus que Ele ministre isso ou aquilo, ou conceda esse dom ou aquele dom. Devemos falar: Senhor, por que caminhos o Senhor quer dirigir a igreja do Senhor? Quais são os trilhos que nós vamos caminhar? Me ajuda, porque eu não sei, mas eu quero ser sensível para andar segundo o direcionamento do Teu Espírito Santo. Essa é a forma mais correta e mais bíblica que nós temos para que possamos trilhar o caminho como igreja, para que possamos ser uma unidade. Eu estou no Evangelho, agora em maio, quando eu completo idade, eu vou completar 20 anos no ministério pastoral. Uma caminhada de algum tempo, mas não é tão expressiva, de tanto tempo. Em relação a isso que eu vou falar agora para vocês, debaixo desse entendimento, eu tenho visto muitas pessoas mesmo, errando nesse ponto. E essa questão aqui tem sido uma questão importantíssima para você perceber muitas e muitas igrejas, muitas e muitas famílias, muitos irmãos se arrebentando por causa de ter ignorância em relação a essa forma como Deus age. É Deus que age, é Deus que conduz. Tem mais ou menos uma década, de 7 a 10 anos atrás, houve uma grande circulação, uma grande migração de irmãos, de igreja para igreja. De forma mais específica, houve uma migração muito grande dos pentecostais e neopentecostais para as igrejas reformadas e as verdadeiramente reformadas. Igrejas verdadeiramente reformadas e as ditas reformadas. A migração foi enorme, foram muitas pessoas que foram para lá mesmo. Houve um giro muito forte. Eu acho que depois que a internet e as igrejas começaram a expor os conteúdos e a Bíblia começou a ser pregada com muita ênfase, a migração do meio pentecostal e neopentecostal foi muito grande, principalmente para as igrejas que são ditas reformadas. E esse movimento abalou, trouxe uma resposta muito forte dentro das igrejas. Passou um tempo, meus irmãos, começou a acontecer uma frustração generalizada desse grupo enorme que transitou de uma igreja para outra. Por quê? Porque uma coisa é o conteúdo, outra coisa é a forma. Uma coisa é a pregação, a outra coisa é a vida. Muitas pessoas que foram, voltaram ou abandonaram a fé.
porque eles perceberam que a vida desses lugares não condiz com a pregação dessas pessoas. E muitas pessoas chegaram nessa conclusão, por quê? Por falta de entendimento da palavra de Deus, e porque muitos pensavam que iam para essas igrejas e Deus usaria eles para que eles pudessem ser pastores, diáconos, presbíteros, tivessem várias oportunidades, mas quando eles chegaram nessas igrejas, eles encontraram uma baita de uma parede, uma baita de uma porta fechada. Vou dar um exemplo para vocês. Na igreja presbiteriana, quando você chega lá, para você começar a ter qualquer tipo de oportunidade, demora anos. Principalmente irmãos que foram com ímpeto de serem pregadores, de serem pastores, de serem pessoas que trariam ensinos, eles se depararam com uma realidade, com uma lei de 2 anos de espera. Muitos desses irmãos não ficaram. Muitos desses irmãos que eu conheço pessoalmente estão transitando até hoje ou estão totalmente fora da fé. Sabe por que esses irmãos estão desse jeito? Por causa de ignorância da palavra de Deus. Qual ignorância, pastor? Eles acreditavam que quando eles fossem, o simples fato de esperar o tempo que deveria esperar, eles seriam sucumbidos do ministério. Pastor, eu vou perder meu ministério. Eu escutei várias pessoas falando isso. Pastor, eu vou deixar de ser pregador do evangelho. Pastor, eu não vou ter mais oportunidade. Pastor, eu nunca mais vou cantar. Acabou meu ministério. Isso é uma ignorância do tamanho do mundo. Por quê? Porque não são pessoas que controlam ministérios. É Deus. Não são pessoas que determinam tempos. É Deus. E isso acontece muito nos dias de hoje, não só diante da concepção igreja, mas vida. E eu vou falar uma verdade para vocês: o que Deus tem para cada um de vocês, dentro do campo da providência, o que Deus tem para cada um de vocês, o que Deus tem preparado para cada um de vocês, ninguém pode impedir, ninguém pode parar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Vai chegar na sua mão no tempo correto. E aquilo que Deus não tem para vocês, não adianta você querer fazer muita coisa, porque não vai chegar. Quando nós temos maturidade de conhecimento bíblico, nós não andamos em paz diante desses fatos. E aí quando você olha para a igreja no dia de hoje, ela fica chorando: ai, mas eu não vou ter isso, eu estou morrendo de medo de perder aquilo, eu preciso de orações porque a coisa está muito difícil, eu preciso daquilo porque senão não vai dar certo. Irmãos, o que Deus tem preparado para vocês, ninguém tira, irmãos. Aquilo que Deus determinou que vai acontecer na sua vida, não tem como não acontecer, vai acontecer, não tem como fugir disso. Eu tive a felicidade de ser discipulado pelo pastor Valbert Correia, e olha que eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja muito imatura em relação à doutrina bíblica. Eu não esqueço até hoje uma frase que o Valbert falou para mim, ficou guardada no meu coração. Ele disse assim: Tiago, se o pastor levantar uma pessoa, se um ministério levantar uma pessoa, qualquer um derruba. Ele não vai ficar em pé muito tempo. Agora, se Deus levantou, ninguém pode obstruir. Já viu aquela palavra? Agindo Deus, ninguém pode impedir o que Deus está fazendo. É por isso que o entendimento dos dons, o entendimento do que vai acontecer na sua vida, tem que ser um ponto muito passivo no seu coração. Tem 3 exemplos claros nas Escrituras. 1 Samuel capítulo 16. Abram aí na Bíblia de vocês. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Do verso 1 ao verso 10. Que texto é esse aí, irmãos? Esse texto aí é o texto de Samuel indo para a casa de quem? De Jessé.
Para fazer o quê? Para que pudesse ungir o rei. Você quer ver uma coisa ruim na vida? Ruim de verdade? Não é você ser rejeitado por outras pessoas. Não é você ser rejeitado ou desacreditado pela sua igreja. Uma coisa ruim é você ser desacreditado e rejeitado e tolhido dentro da sua casa. Tem coisa pior do que essa? Samuel chega à casa de Jessé, fala com Jessé assim: Jessé, traga seus filhos aí, porque hoje vai ser ungido rei. A cabeça de Jessé, ele tinha que pensar assim. É claro que por ser um semita, ele pensaria de imediato que seria o primogênito, mas Samuel não falou quem seria o rei. Junto os seus filhos, ele deveria pegar todos os seus filhos. Ele só pegou alguns. E o mais novo estava onde? No pasto, no campo, no deserto, fazendo o quê? Pastoreando o rebanho do pai. Se houve alguma rejeição, se houve algum esquecimento, foi do próprio pai. Não, deixa Davi lá, que Davi, coitado, aquilo ali não, deixa ele para lá. E a Bíblia diz que vem um primeiro, Eliabe, que está aí no texto. Vem o primeiro, Eliabe, verso 6. Samuel olha para ele e fala assim: certamente está diante de mim o rei que o Senhor vai ungir. Um homem forte, de boa aparência, guerreiro. O Senhor Deus fala assim: Samuel, não se atente para o externo, não se atente com concepções humanas. Esse aí foi rejeitado. E a Bíblia fala que vem mais um, até acabar a fileira dos filhos de Jessé. Agora olha que coisa maravilhosa quando chega o finalzinho do texto. Jessé fala assim, Samuel fala assim: Jessé, acabaram os seus filhos? Jessé deve ter ficado com o coração destruído e falou assim: não, tem um ali que está no campo. Agora olha o que fala no finalzinho do texto aí. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. Olha o que Samuel diz a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sabe o que isso nos ensina de forma clara, irmãos? O que Deus tem preparado para o seu eleito, ninguém tira. Se seus pais tentarem atrapalhar Deus, não adianta. Se a sua igreja tentar atrapalhar Deus, não adianta. Se o seu cônjuge tentar atrapalhar Deus, não adianta. Se seus filhos tentarem atrapalhar Deus, não adianta. E eu vou mais longe: se vocês mesmos, se o próprio eleito tentar atrapalhar Deus, não adianta, porque Deus vai cumprir os seus propósitos. Não adianta, irmãos. O que esses irmãos estão aí, regressando para suas igrejas, outros estão no mundo, estão quase uma década no mundo, feridos, chateados, chorosos. A igreja é muito difícil, não tem oportunidade, eu vou perder meu ministério, nunca mais eu vou pregar. Porque ele esqueceu desse simples fato: se você tem um dom de profecia, se Deus te chamou para tal, meu irmão, você pode estar na igrejinha das portas abertas lá da esquina, com uma, duas pessoas. Ou você pode estar na igreja presbiteriana fulana de tal, aonde estão os maiores teólogos do Brasil. Se Deus te chamou para pregar o evangelho, você vai pregar. Não importa o que vai acontecer, você vai pregar o evangelho. Se Deus te chamou para louvar, você vai louvar. Se Deus te chamou para você servir, sendo um auxiliador, você vai servir. Queridos, dons, serviços não estão na pauta dos homens. É distribuição do Espírito Santo e mover de Deus. É Deus que faz você servir. Um outro exemplo, Êxodo, olha para a Bíblia de vocês.
Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Sobre quem que está falando esse texto? Um assassino foragido, um gago, uma pessoa que foi muito clara com Deus, que não daria conta de fazer o que Deus chamou ele para fazer. E mais, se nós entendemos que Deus faz, age, chama e tem vocação no meio das pessoas, e tudo começa no meio de muitas pessoas em lugares importantes, nós começamos a quebrar nossa cara. Onde que aconteceu o chamado aqui? Deserto. Moisés narra o seu encontro com Deus, e o encontro é simples. Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e quando ele está ali caminhando, ele vê algo que é comum no deserto: palhas, figueiras pegando fogo, árvores pegando fogo, pedaços de pau. É normal por causa do calor, da intensidade. Só que o que acontece? Ele vê algo pegando fogo que não se consome, e chama a atenção dele, e simplesmente ele chega até ali e tem um encontro com Deus, e Deus chama ele, e Deus chama ele para cumprir propósitos santos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Deus chama quem Ele quer, no momento que Ele quer, para cumprir propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Sabe o que isso deve trazer ao meu coração e ao seu coração? Os dons que Deus vai manifestar na nossa igreja, os chamamentos que Deus vai executar na sua vida, e o que Deus tem preparado para vocês. Não se preocupem, isso vai acontecer. E para que nós possamos encerrar, para que domingo que vem nós possamos entrar de forma específica e olhar um por um dos dons, verso 7 e verso 8. Leia aí, Gilvão, por favor, capítulo 12, verso 7 e verso 8. Ok, olha aí, Paulo, além de ter falado que existem os dons, ele traz uma lista, e essa lista não é exaustiva, mas nessa lista Paulo especifica o dom e a forma como ele deve ser exercido. Sabe o que isso nos ensina? Que o exercício da igreja não pode acontecer de qualquer forma. Aquilo que você está fazendo para o Senhor deve estar debaixo das exigências de Deus. E eu vou citar os 7 dons por alto, nós não vamos entrar nos dons, e vou trazer como que ele deve ser executado. O primeiro dom é a profecia, e Paulo fala que ele deve ser segundo a proporção da fé. O segundo dom é o dom de ministério, ele deve acontecer com dedicação. Aqui o termo grego é diaconia, irmãos, o dom de servir, o dom de assistir. O terceiro dom é o dom de ensino, e esse ensino deve ser ministrado com esmero, ou seja, com dedicação, com exaustão. O quarto dom, o dom daquele que exorta, também deve ser com dedicação. O quinto dom é o dom daquele que contribui, isso deve ser com liberalidade. O sexto dom é o que preside, aquele que preside, aquele que é presidente, aquele que exerce a função de dirigir, deve ser com diligência. E o último é o dom de ministério, que deve ser com alegria. Cada um dos dons tem uma forma de ser feita. Não é segundo a concepção humana, mas é segundo aquilo que Deus determina para a sua igreja. Ou seja, deve haver uma dedicação para que o Senhor Deus te chamou. Então lembrem-se, irmãos, esse é o conteúdo, verso 4 até o verso 8. Verso 6 ao verso 8 nós vamos entrar, se Deus permitir, no próximo domingo, de forma específica, olhando o que Paulo está ensinando sobre profecia.
Será que profecia aqui é aquilo que acontece muito nos dias de hoje? Não sei se os irmãos já perceberam, mas acontece assim diz o Senhor. Blá, 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 blá. Ou então o irmão te chama no canto e fala assim: o Senhor está mandando falar para você isso, isso e isso. Hoje tem muito isso e fala-se que isso é profecia. Será que é essa profecia que Paulo está falando aqui? Nós vamos ter que nos dedicar a isso aqui, porque é um dos dons que requer maior atenção por causa da amplitude do termo aqui usado por Paulo. Paulo vai falar sobre a diaconia, sobre aquele que exerce o ministério de servir ao outro, ajudar os outros, assistir os outros e os demais. Que nosso bom Deus dê graça para vocês. Esses dons vão trazer muito esclarecimento para nós como igreja, porque nós precisamos ser esclarecidos muito em relação a isso. Amém, meus irmãos? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela palavra e pedir a Deus que Ele nos dê graça para que possamos viver essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu ensino e Te rogamos em nome de Jesus que nós, Igreja do Senhor, possamos vivê-la, Senhor, de forma desprendida, sabendo que a Tua igreja anda e se move de acordo com o direcionamento do Teu Espírito Santo. Pai querido, nós Te rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos ajude, Senhor, a não ficarmos presos na ignorância, a não ficarmos detidos, Senhor, em caminhos infrutíferos, porque fomos chamados para podermos produzir frutos para a glória do Teu nome. Livra-nos das nossas fraquezas e das nossas debilidades, e que em nome de Jesus nós possamos fazer o que é certo, Senhor, conforme a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém.